Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora ou pisado pelos homens. Você se sente vítima do sistema? Sente-se muitas vezes ali machucado e pisado pelos homens, humilhado? Diante de tantas notícias de deterioração moral em todos os segmentos sociais, políticos, sente-se até mesmo assim desanimado, impotente de lutar contra esse sistema? É disso que iremos tratar após a vinheta. Mas antes queria deixar aí meu grande abraço para os pais. Você que é pai ou você que teve pai, não seria um momento assim, às vezes ele não está mais no nosso meio, seria um momento de rememorizar, e aquilo que te chocou, que traumatizou, é um momento de perdão, para quem sabe a partir de hoje você poder fazer diferente. As Escrituras também diz: honra teu pai, e assim irá prolongar, irá abençoar, irá prosperar os seus dias na terra. Bem, pessoal, a importância de sermos sal da terra. Em geral, não percebemos muitas vezes que em nossa volta existem pessoas destrutivas, amarguradas, ingratas, aqueles murmuradores contumazes que gravitam em torno de nós como zumbis 24 horas por dia. Então, podem ser amigos, colegas de trabalho, colegas de estudos, irmãos até da igreja e até mesmo familiares. Portanto, precisamos de entender o significado de sermos sal da terra. Somados a isso, ainda sofremos um ataque constante da mídia, da TV e até mesmo programas jornalísticos que, ao invés de informar, desinformam e com isso nos amedrontam, impondo o quê? Falsas narrativas para te colocar medo. O resultado de tudo isso é que acabamos vivendo num grande lixão existencial. E por estarmos ali, sequer sentimos aquele mau cheiro de todo esse ambiente tóxico e apodrecido, gerando em nós o medo, a estagnação, muitas vezes também a ansiedade, que irá comprometer todo o nosso futuro. Tudo isso junto, afetando a nossa psique e até mesmo a nossa saúde física. Muitos até pregam que talvez a solução dessa influência, negativa, nós deveríamos fugir para, quem sabe, lá numa casinha de sapê, lá no campo, buscar assim uma vida monástica, contemplativa, que talvez somente o isolamento poderia assim nos libertar dessa toxicidade deste mundo. Por outro lado, esta situação de fuga e alienação social foi duramente combatida por Jesus. Lá no Evangelho de João,
ele coloca que não peço que vos tire deste mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus não deseja que nos alienamos em nós mesmos numa situação de fuga. Então, quando nos conscientizamos daquilo que somos, passamos então o quê? A iniciar um processo daquilo que nós deveríamos ser. Por isso Jesus nos exorta: acorda, vós sois o sal da terra. Então Jesus aqui está nos ensinando que, ao invés da fuga, devemos ser, antes de tudo, agentes deste reino de Deus e procurar restaurar o sabor e influenciar o meio em que estamos. Então, de forma exemplar, se você é aquele cara, ou aquela moça, ou aquele moço que acorda e pum, liga a TV, hoje morreu milhões, amanhã vai morrer mais 10 milhões, hoje os desempregados vão aumentar. Você está, que tipo de recursos para o seu eu interior você vai ter consigo para enfrentar aquele dia? Aquela narrativa negativa já está impregnado em você. E com certeza esse dia para você não vai ser bom. Então, sal da terra é você restaurar o sabor. Por isso, ao invés de uma atitude passiva e pessimista, com esse ataque dessas falsas narrativas da extrema imprensa, precisamos assim nos despertar para uma atitude ativa e construtiva, ser sal. Portanto, caso contrário, seremos o quê? Devorados por todo esse lixão, esse vírus, essas bactérias que tenta adoecer a nossa existência, a nossa vida, tirar de nós toda a energia para que possamos ir contra todo esse sistema que quer nos apagar, para que sejamos assim, pisados pelos homens. Não se deixe levar por isso. Você é muito maior do que isso. Você é sal da terra. Quando Jesus nos dá essa ordem de missão de sermos sal da terra, precisamos entender que este mundo, em grande parte, está inserido e caminha para um processo de deterioração contínua em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as gerações. Ou seja, aquela tal sociedade cantada e evoluída, construída por artistas, pensadores, filósofos, nada mais é do que uma ilusão utópica destas pessoas. Mas todos nós sabemos que na realidade é que este mundo sempre estará se inclinando para a sua própria deterioração. Em virtude do quê? De uma situação de separação do homem do seu Criador, que os teólogos chamam isso do quê? De pecado. Somos confrontados por Jesus a sermos agora o quê? Diferentes dessa grande boiada humana que não consegue perceber o cheiro desse lixão existencial que estão inseridos. Portanto, precisamos preservar o que é bom e agir como sendo um tipo de pó antisséptico.
Esta é a função do sal numa contracultura de alienação, desinformação, mentira, desespero e toda essa podridão moral. Assim, nesta função de sermos sals, somos o quê? Conservadores. Precisamos restaurar esse sabor. Que sabor? O sabor dos bons hábitos, das boas virtudes, da verdadeira fé sem fingimento e da negação de todo esse processo, dessa religiosidade, muitas vezes hipócrita e vazia. Isto envolve o quê? Em primeiro lugar, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. O fato de você ser sal não é ficar esperando, às vezes, mudanças nas instituições sociais, políticas, religiosas, corporativas. Ser sal implica, em primeiro lugar, em mudanças individuais. Jesus não trata em nenhum momento com instituições, e sim com pessoas, indivíduos. Uma pequena quantidade de sal pode afetar toda uma grande massa. Você pode influenciar uma grande quantidade de pessoas no seu círculo diário. Segundo o filósofo conservador Roger Scruton, ele entende o conservadorismo como um tipo de filosofia do vínculo afetivo. Ou seja, estamos sentimentalmente ligados, ou seja, às coisas que amamos, às pessoas que nos envolvemos, e que por isso precisamos e desejamos proteger contra essa decadência. Ou seja, em primeiro lugar, cabe a cada um de nós que fomos tocados e desafiados pelo Cristo que vive em nós, em seu sal da terra, reagir o que a todo esse processo de decadência consigo mesmo, mudando as nossas palavras, nossas atitudes, os nossos pensamentos. Da mesma forma, em relação ao quê? Ao nosso próximo, em casa, no nosso ambiente familiar, em outras diversas instâncias das nossas vidas. Nossa participação nas instituições corporativas, religiosas, políticas e sociais deve ser em decorrência disto, e não ao contrário, porque assim agiremos de forma hipócrita. Deste modo, só assim seremos sal, que preserva e restaura o sabor. A vida terá assim um novo sentido e não iremos sermos pisados pelos homens como meros agentes passivos da história, e sim participantes ativos e transformadores dela.